Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Corsa Classic com o motor dando cabeçadinhas, falhamento, dando pequenos cortes, sem força, motor balançando. O que pode ser isso? Como solucionar o problema? Lembrando que essa dica, pessoal, vai servir para toda a linha GM, tá? Para toda a linha Chevrolet com motores VHC, EFI, MPFI, VHCE, tá certo? Aí vai Corsa antigo, né, o Corsinha, Corsa Sedan, Classic, Celta, Montana, Agile, até mesmo Onix, tá? Prisma, Cobalt, ou seja, toda a linha Chevrolet aí sem exceção. E também você pode aplicar essa dica, tudo que eu vou falar, tá certo? Essas dicas, essas informações, também para todas as outras marcas e modelos de veículo e com qualquer motorização, beleza, pessoal? Esse carro aqui é um Corsa Classic 2012, 1.0, 8 válvulas, VHCE, e ele estava com esse problema e eu já solucionei. Na verdade, esse carro tinha dois defeitos, tá, pessoal? Tinha dois defeitos esse carro. Eu fiz um vídeo anterior a esse que eu estou fazendo agora, falando sobre um problema que ele estava perdendo o acelerador, tá certo? O carro tava, a gente pisava no acelerador, o motor funcionava, mas a gente pisava no acelerador até embaixo e essa borboleta não abria de jeito nenhum, tá? Eu fiz até um vídeo anterior a esse, eu vou deixar aí nos cards e também nas miniaturas. Quando esse vídeo estiver acabando, tá? Vai aparecer aí três miniaturas de vídeo, e em uma dessas três miniaturas vai dar esse vídeo que eu fiz também falando sobre o problema que ocorreu. Qual foi o problema aí do TB não ter aberto, não estava abrindo, o que foi? Então, clica aí clica aí no vídeo para você ver o que foi que aconteceu, tá bom? Para você ter mais informações técnicas aí sobre esse carro. Mas o fato aqui é o seguinte: esse carro também, além da borboleta não estar abrindo, não estava abrindo, que agora está, a gente já resolveu. Ele apresentou também falhamento, né? Na verdade, ele já chegou com esse defeito, com dois defeitos: falhando muito o motor, balançando, rateando. A gente pisava no acelerador, ele ficava ele falhava, né? E o certo, tá? O som certo, o barulho correto que o motor faz quando você pisa no acelerador forte, ele faz ele acelera continuamente sem fazer o sem fazer isso antes de acelerar, tá? Esse ele faz, você percebe antes da aceleração subir, dele subir a rotação, você percebe isso. Tanto você escuta quanto você sente que o motor fez isso. Esse rateado, esse que faz antes é justamente aí o falhamento que a gente fala. A cabeçadinha, os cortezinhos, motor balançando, é justamente por conta desse que faz aí antes, né? Beleza? Então, gente, esse carro tava desse jeito, tá bom? Então, já resolvi o problema, e como de costume, eu vou falar tudo que faz esse problema, tá? Na linha GM e também em todos os outros marcas e modelos de veículo, porque essa dica serve, né? E em seguida eu falo para vocês, revelo, mostro qual foi o problema desse carro também, tá? Os dois defeitos, né? Então, gente, o que acontece? Primeira coisa que faz o motor fazer esse falhamento, esse cortezinho, essa cabeçadinha, e até mesmo a luz da injeção ficar acendendo. De vez em quando a luz da injeção acende e gera um código de falha no scanner, tá? Que é um código de falha que dá relacionado a falhas múltiplas de cilindro, tá? Ele dá falhas múltiplas de cilindro, tá certo? Falha de ignição, falha múltipla em vários cilindros, tá certo? Então, o que é que faz isso? Vela e cabo de vela, tá bom? Então tá aqui as velas, além tá aqui os cabos e as velas, tá, pessoal? É isso aqui, ó, tá? Isso aqui é as velas. Ele tem 4 velas porque ele tem 4 cilindros, então é uma vela para cada cilindro, tá? O cabo foi esse que eu tirei, tá, gente? Então isso aqui é o cabo e a vela é o que fica ali embaixo, tá bom? Então vela e cabo de vela faz o carro dar a cabeçadinha, dar pequenos cortes, falhar, acender a luz de injeção, consumir muito combustível, motor balançando lá pelos capos, também fica pó, lá nos capos. O certo é o motor funcionando, o escapamento está trabalhando assim, soprando. Você até coloca a mão no escapamento. Eu fiz vários vídeos lá no canal, tem vários vídeos aí no canal eu mostrando um motor desse com falhamento. A gente coloca a mão no escape assim, ele fica soprando assim na mão, fazendo pó. Ele não sopra não, ele fica dando umas tosse, fica tossindo, né? Dando uns engasgos assim na mão, ele fica pó. Quando ele tá normal, ele fica só soprando. Você bota a mão aqui, ele tá lá funcionando, e você coloca a mão e você sente, tá certo? Então, vela e cabo de vela pode fazer isso aí, tá bom, pessoal? Outra coisa que pode fazer aí o motor balançar, ficar funcionando, deixar de funcionar um dos 4 cilindros ou 2, né? Ou até mais cilindros.
né, ficar falhando, dando cabeçada, acendendo a injeção. O outro componente que faz é bicos injetores, tá? Os bicos injetores é esses plugzinhos aqui amarelo, tá? Que tem um ali, ó, 2, 3, 4. Então tem 4 bicos injetores porque tem 4 cilindros. Então esses bicos injetores, na verdade, isso aqui é os conectores, tá? Por baixo dos conectores tá os bicos injetores, tá? Ali todos cheios de barro, de poeira, de lama. O carro tá bem maltratadinho, tá, pessoal? Não olhem aí, não olhem aí esse detalhe, não preste atenção na sujeira que tá, no motor maltratado que tá. E lembrando, esse carro é 2012, tá? Era para estar mais conservadinho, né? Mas assim, o objetivo não é esse, né? Mostrar a sujeira do motor, é mostrar aqui informação técnica e ajudar aí com essas informações, tá? Então, bicos injetores falhando, né? Colando, bico colado, tá? Pode fazer o motor balançar e funcionar 3 cilindros, motor sem força, carro consumindo muito combustível, motor balançando, dando cortadinha, cabeçadinha, balançando, tá? Então, bico injetor faz isso aí também, tá certo, pessoal? Outra coisa que faz o motor ficar falhando, dando cabeçadinhas, tá? Dando cortes, que é muito sutil e parece até um pouco com vela, cabo de vela, bico, tá certo? E muita gente até se confunde, tá certo? Mas é a bomba de combustível, tá? Bomba de combustível, ela pode sim fazer o carro dar uns cortes. Quando você pisa no acelerador pro carro aí, ele dá aquela cabeçada agora, só que é uma cabeçada forte, então ele dá uma engulhada, um pulo. Às vezes até, ao invés de ele ir, ele retrocede. Quando você pisa no acelerador, ao invés de ele acelerar, ele faz bu, ele volta, ele retrocede. Pisou no acelerador forte, ele faz bu, ele volta, tá? Ele volta. Ele não anda, não acelera, não desenvolve. E fica dando umas cabeçadas, uns engulhos, uns cortes, consumindo muito combustível. Você pisa no acelerador até o final e o carro não anda, o carro não vai. Tá bom? Então é muito sutil, é um sintoma parecido, tá? Mas ele é diferente, porque a cabeçada de bomba de combustível é uma cabeçada bem maior, ele é uma falta de força contínua. Você funciona o motor, ele na marcha lenta fica trabalhando redondinho, bonitinho. Ele só falta força na hora que você acelera. Diferente de vela, cabo de vela, de bico injetor, que ele fica o motor balançando até na marcha lenta, o motor funcionando, ele fica balançando, tremendo, tá certo? Então bomba de combustível faz isso, tá? Regulador de pressão da bomba de combustível, ela fica dentro do tanque, ali no container, junto com a bomba de combustível. Então a gente tem um costume, a gente tem um hábito de pensar que tudo que faz o carro perder força, quando pisa no acelerador, não tem força na andagem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, como reparador ou como proprietário de carro, é a bomba de combustível com defeito, com problema. Gente, e em alguns casos, algumas vezes, nem vai ser bomba, tá certo? Vai ser um componentezinho chamado regulador de pressão, que ele é o que faz a bomba de combustível ter pressão. Se o regulador de pressão não estiver funcionando legal, não tiver bem, ele faz a bomba também ficar sem força. E aí você pode botar uma bomba nova, original, ela vai ficar com o mesmo problema, com o mesmo defeito, e você vai achar que a bomba veio com defeito de fabricação, sendo que o problema é o regulador de pressão, tá certo? Com um manômetro, um profissional aí qualificado, bem treinado, que saiba fazer esse tipo de teste, ele vai conseguir testar tanto a bomba de combustível, quanto também o regulador de pressão, para identificar qual dos dois é o que está com problema. E uma curiosidade sobre o regulador de pressão é que ele também não dá defeito apenas de fazer a bomba de combustível ficar sem força, sem pressão. Ele faz também a bomba de combustível aumentar a pressão. Eu já peguei alguns casos, tá? Que o regulador de pressão travou, sujeira, tá? Passando ali pelo filtro de combustível. E o regulador de pressão, ele tem uma peneirinha ali, também tem uma peneirinha dentro dele. E foi acumulando sujeira, acumulando. E aí ele travou, ele trava. E quando ele trava, a bomba de combustível, se é para trabalhar com a pressão de 3 bar e meio, ela vai para 5 bar, 4,5, 5 bar. E aí o que é que acontece? O carro fica encharcando, queimando excesso de combustível, soltando uma fumaça preta pelo escapamento, fica sem força, porque o carro também, se o combustível for insuficiente, tá, pessoal? O motor ele não vai ter força, ele não vai andar. Mas também se for excesso de combustível, ele também vai ficar sem força e também não vai andar. Tem que ser a quantidade exata, tá certo, pessoal? Então, o excesso de combustível vai fazer fumaça preta lá no escape, vai ficar aquele cheiro horrível de gasolina crua dentro do carro, vai até irritar os olhos, vai dar náuseas, vai dar dor de cabeça, porque vai ficar fedendo demais a gasolina. Vai ficar com cheiro de gasolina mesmo, tá? Igual quando você vai abaixo do posto, que você sente aquele cheiro de gasolina, você vai sentir exatamente no carro que está queimando excesso por um problema provocado pelo regulador de pressão da bomba de combustível. Quando tira as velas chegam a estar tudo preta,
escura, carbonizada, com aquela carbonização grossa, densa, aquela camada densa de carbonização proveniente de excesso de queima de combustível, tá certo, pessoal? Então, regulador de pressão, muita atenção nele, não só bomba, pensem aí também em regulador de pressão, porque ele engana muito profissional, engana muita gente, beleza? Gente, o outro componente aí que faz o carro dar cabeçadinha, cortar, falhar, sensor MAP, tá certo? Tá aqui o sensor MAP, faz dar excesso de combustível, faz o carro acender uma injeção, faz o carro dar uma cabeçadinha, faz o carro dar cortes, falhamento, perder força. Ele faz um inferno completo em um sistema de injeção eletrônica de um carro, qualquer carro, tá? Sensor MAP, fica ligado nele. Como é que diagnostica? Via scanner e também medindo as resistências. Ele é 2 sensores em um só, ele é um corpo só com 2 sensores. Ele tanto é sensor de temperatura de ar, tá? Ele mede a temperatura do ar que está sendo admitido, aspirado para dentro do motor, certo? Pelo TBI, pelo corpo de borboletas, como também ele mede a massa de ar. Ele é um sensor de pressão absoluta, ele é um sensor MAP, ele mede a quantidade e a temperatura, tá certo, pessoal? De ar que está entrando aí para ser, pela câmara de combustão, para ser queimado lá junto com o combustível, tá bom? Então o regulador de pressão faz isso também, beleza? Outro componente, tá, pessoal? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Outro componente aí que pode fazer o carro ficar dando cabeçadinha, engasgos, pipocos, tá, pessoal? Eu nem comentei, mas aqueles pipocos que dá pelo escapamento, quando você pisa no acelerador, tá? Aquela coisa que dá, tá certo? Então, sensor de rotação, tá? Tá aqui o chicote do sensor de rotação, ele fica lá embaixo, pessoal, na roda fônica. Tá vendo ali a roda fônica ali embaixo ali, ó? A polia do virabrequim, ele tem um sensor lá, tá, pessoal, que faz a leitura. Mas o espaço é pouco, não tem como mostrar daqui. Mas esse aqui é o chicote dele, ele vai por trás aqui, ó. O chicote dele desce lá para baixo, por baixo ali. Ele desce ali por baixo ali do alternador e vai lá para o sensor de rotação. Esse sensor de rotação, ele pode fazer isso com o carro andando, mas ele também, uma peculiaridade aí do sensor de rotação é que às vezes o carro fica dando muita partida e não funciona, tá? É a partida rápida, é aquela partida ligeira. E não pega. Você dá 3, 4, 5 tentativas, não pega. Aí às vezes você cansa, né, de tentar, você com medo de descarregar a bateria, você deixa lá o carro parado. Aí você vai lá, sem esperança alguma que o motor vai funcionar, você bate na chave e o carro funciona, tá? Isso é uma característica de sensor de rotação. Ele faz isso aí. Ele é uma característica dele, é um dos sintomas que ele faz também, tá certo? Ele dá o solo é partida, tá, pessoal? Toda vez que eu falar solo, é a partida. Quando ele dá a partida no motor, o que é a partida? É aquele nha, tá? Antes do motor funcionar. Então isso aí é a partida. Então o motor dá partida rápida, porém não funciona. E quando funciona, fica dando cabeçadinha, cortes, né? Falhamentos, tá certo? Então o sensor de rotação pode fazer isso aí também, tá? Dá para diagnosticar com scanner, mas é muito difícil aparecer um código de falha de sensor de rotação. Muito difícil. O mais correto é testar com multímetro resistência, bem como também a sua resposta, né? Desligar o chicote elétrico aqui, instalar o multímetro da partida, com o multímetro na escala aí de corrente alternada, e ele vai gerar ali uma pequena corrente elétrica, um sinal, um pulso ali. Então isso tem que ser checado se está acontecendo ou não. Tá certo, pessoal? Eu estou falando resumidamente porque o objetivo é mostrar todos os componentes que fala, não testar o sensor de rotação. A gente depois pode fazer vídeo aí testando o sensor de rotação, mas agora o objetivo é mostrar os componentes aí que faz esse problema, tá certo? Outro componente aqui, tá, pessoal, que faz, o vídeo tá ficando bem completo, tá ficando grande, mas é bem completo. Outro componente aqui que faz, pessoal, é o sensor de temperatura do motor. Ele faz o carro, deixa eu tentar mostrar aqui embaixo. Ele fica embaixo da bobina, tá certo? Ele fica embaixo da bobina. Então tá aqui, ó, sensor de temperatura do motor ou do líquido do refrigerante, tá certo? Esse sensor de temperatura, se ele estiver trabalhando errado, mandando informação errada, ele faz uma bagunça tão grande no sistema de injeção. O carro fica dando muita partida para funcionar, tá certo? O carro pode ficar dando cabeçadinhas, cortes, excesso de combustível, luz de injeção acesa, tá certo, pessoal? O ventilador, quando ele abre o circuito, quando ele parte fio ou isola com mau contato, o ventilador do radiador, ele fica acionado direto. Você, quando liga a chave do carro, mal funciona o motor do carro, o ventilador do radiador que já entra, tá certo? Porque ele entra em modo de emergência, um recovery, na verdade, reconhecendo que o sensor aí
de temperatura está com defeito, tá certo, pessoal? Outro componente que faz aí, pessoal, esse mesmo sintoma é chicote elétrico de uma forma geral. Tanto esse conector aqui, esse chicote que pega aqui na parte da central, como os conectorzinhos que pega nos sensores. Cada sensor desse que eu falei, todos eles são ligados aí por um chicote elétrico, por conectores, por fios. Então o que acontece? Tá? Pode dar um problema aqui, quebrar um fio desse aqui, o isolante está no lugar, mas dentro o cobre pode estar partido e você não sabe, tá certo? Ou até mesmo dentro o pino aberto do chicote elétrico, tá bom? Então todo sensor, todo atuador, ele vai ter chicote elétrico, tá aqui um conector, tá aqui outro conectorzinho aqui do sensor de rotação, tá certo? O sensor de temperatura tem conectores, bico injetor tem conectores, tudo tem conector. Então a instalação, o chicote elétrico do modo geral, tanto do lado da central quanto do lado dos sensores e atuadores, podem estar com algum problema, mau contato, fio partido, oxidado, enferrujado, pino folgado, e fazer esse tipo de problema, tá certo, pessoal? Então chicote elétrico pode fazer isso. O próprio módulo, tá? O módulo de injeção eletrônica, conhecido também como calculador eletrônico, conhecido também como central, conhecido também como centralina, conhecido também como UCE, tá certo? Então essa central aqui de injeção eletrônica, ela pode estar com problema dentro dela, nos seus componentes internos, e pode provocar aí um mau funcionamento no sistema, fazendo o carro da cabeçadinha, corte, acendedor de injeção, consumo alto de combustível, falhamento, pode fazer tudo, tá, pessoal? Tudo que vocês possam imaginar de ruim, essa mocinha pode fazer, a central, tá bom? Outra coisa, já tá acabando, tá, pessoal? Outra coisa que pode fazer o carro ficar sem força, tá certo? Ele geralmente não vai ficar dando cabeçada, mas ele vai ficar sem força de uma forma geral, muito parecido com o sintoma de bomba de combustível e de regulador de pressão da bomba de combustível, é correia dentada, o sincronismo do motor, na verdade, tá? Então pode acontecer daí de o profissional aí trocar a correia dentada e deixar o motor fora de ponto, atrasado um dente, por exemplo. E aí o que acontece? O carro vai ficar sem força, tá certo? Vai ficar atrasado, vai ficar às vezes dando estouros lá aqui na admissão, tá certo? Então, gente, muita atenção aí quando for trocar uma correia dentada. Tem os pontos de sincronismo direitinho, preste atenção nos pontos de sincronismo para trocar a correia dentada e evitar, depois que troca, dá 2 giros no motor, confere se o ponto bateu certinho, para evitar de deixar, porque na verdade isso aqui é um defeito colocado. Motor fora de ponto é um defeito colocado, apesar de fazer essa desgraceira toda no sistema, mas é um defeito colocado. Então isso tem que ter muita atenção na hora que for trocar, tá bom, gente? Que for fazer substituição de correia dentada e tensor da correia dentada. Outro componente, sensor de fase, que é o que lê aqui as fases, né? É o que lê aqui a posição do comando de válvula. Ele pode também acender luz de injeção. Ele pode também fazer o carro consumir combustível demais, mas ele não vai fazer o carro dar cabeçada. Ele pode fazer o carro ficar sem força, um pouco sem força, sem desenvolver legal, mas ele não vai fazer dar cabeçada, tá certo, pessoal? E outro componente, tá, pessoal, que pode fazer aí o carro ficar sem força, também ele não vai dar cabeçadinha, não vai dar corte, mas vai ser um sintoma parecido com sintoma de bomba de combustível, é o catalisador obstruído, tá, pessoal? O catalisador é isso aqui, ó, tá? Não é essa parte metálica de alumínio, é o que fica por baixo aqui, dessa parte de alumínio. Ele pega aquele parafusado aqui, ó, na saída aqui do escape, né? Ele, na verdade, é um coletor de escape, tá? Junto, é um corpo só, é um componente só, junto com o catalisador. Então, o catalisador obstruído pode fazer aí o carro ficar sem força. Quando você pisa no acelerador, ele vai fazer obstruído, tá? Então, o catalisador pode fazer isso, tá certo? Então, o que é obstruir catalisador? Geralmente, motor queimando muito óleo, né? O motor já com muito desgaste na parte de força dele, deixando passar muito óleo, ele vai queimar óleo, e aí esse óleo vai para o catalisador, vai contaminando o catalisador e vai obstruindo, tá certo? Também a limpeza mal feita do corpo de borboletas, né? Isso a médio e longo prazo, tanto você injetar aqui no corpo de borboleta aquele spray para tirar a poeira daqui, aquela gordura, aquela carbonização que fica aqui, então ela vai descendo também e para dentro do motor pela demissão, vai sair pelo escape e vai contaminando aqui o catalisador e vai obstruindo, tá bom? Lembrando que o catalisador não só dá defeito de obstruir, não, ele também pode trincar, rachar e ficar acusando, principalmente nos carros flex que tem duas sonda lambda, pode ficar acusando o som da lambda, a luz de injeção acende e pode ficar acusando o catalisador no scanner, tá? Quando isso acontece é porque o catalisador está trincado, está quebrado, está solto dentro, não está mais filtrando e aí
pode ficar com a luz de injeção acesa direto. Não faz consumir combustível demais. Faz o carro poluir o meio ambiente, mas não faz consumir mais combustível, tá certo? E faz a luz de injeção ficar acesa, tá bom? Então, o catalisador pode obstruir, deixar o carro sem força, ou quebrar, deixar o carro poluir no meio ambiente e luz de injeção acesa, tá bom? E por último, pessoal, vocês acharam, eu tenho certeza que eu havia esquecido, tá? Mas isso é só para quem ficou comigo até o final do vídeo, tá? Bobina de ignição. Eu poderia ter falado da bobina de ignição quando eu estava falando de vela, de cabo de vela, de bico. Eu poderia ter mencionado a bobina, mas eu fiz isso propositalmente, pessoal. A bobina foi o problema desse carro, tá certo? Esse carro estava dando cabeçadinhas, cortes, falhamento no motor, certo? Consumindo muito combustível, o motor na marcha lenta balançando, quando a gente pisava no acelerador, então, o que era o problema? Bobina deu problema, deu defeito, tá certo? Lembrando aí, pessoal, se as velas do seu carro, se o seu carro também deu problema de bobina, já vou mostrar a referência dela. Se o seu carro deu problema de bobina, tá? Se as velas já rodou aí mais de 40 mil quilômetros, no mínimo 40, no máximo 50. Se você trocar bobina, troca também vela e cabo de vela, tá bom? Agora, se as velas foram novas, vela e cabo de vela ainda não rodou nem 40 mil, rodou 30 mil, 20 mil, 30 mil no máximo, não há necessidade, não é? Se você puder trocar, se você puder botar, é bom, é importante que coloque, tá? Você coloque. Se botou a bobina nova, coloca vela e cabo de vela, tá bom? Eu vou até ressignificar o que eu disse. Em qualquer situação, rodou 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, se você precisou trocar a bobina de defeito, troca também vela, cabo de vela, tá bom? Só se ela tiver muito nova, gente, não rodou aí nem 10 mil, aí tá nova, então realmente não troca, tá bom? Mas se rodou aí pelo menos aí 30 mil quilômetros, troca bobina, vela e cabo de vela, tá certo? Agora, se o problema for vela e cabo de vela, não precisa trocar bobina. Agora, se o problema for bobina, aí sim precisa trocar vela e cabo de vela para você colocar o conjuntinho tudo novinho. Tá bom, gente? Mas tudo isso que eu tô falando fica a seu critério, tá? Você que decide, cada um tem vários profissionais, às vezes um vai ter uma opinião, outro vai ter outra, tá? O importante é o carro ficar bom, ficar trabalhando bem, ficar com o consumo de combustível normal, não beber demais, o carro ficar com força, luz de injeção não ficar acesa e o cliente ficar satisfeito, tá bom? Então cada um tem uma metodologia. A minha metodologia é essa. Rodou pelo menos 30 mil quilômetros, se precisou trocar bobina, eu troco. Eu recomendo para o cliente trocar também vela e cabo de vela, tá certo? Agora, se rodar menos do que isso aí, eu realmente deixo, tá? Eu digo, não, pode deixar que não tem problema, tá? Ainda roda muito, a bobina tá nova agora, eu geralmente aconselho deixar, tá certo? Então, gente, nessa parte aqui a gente fecha, tá? Eu acredito que eu não tenha esquecido de mais nada, tá bom? Se eu esqueci de alguma coisa, você pode deixar aí no comentário, Sérgio, cara, tu esqueceu de mencionar sobre tal componente, né? Sim, pedal de acelerador. Antes de eu mostrar a referência da bobina, pedal do acelerador pode fazer o carro ficar sem força, tá? Mas o pedal do acelerador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o carro perder a aceleração. Perde o acelerador e aí o carro não anda, o motor funciona e o carro desenvolve pouquíssimo, muito pouco mesmo. Pedal do acelerador e também corpo de borboletas, ele faz o carro perder acelerador também, tá? Perde o acelerador, o motor funciona, mas o carro você acelera, ele acelera muito pouco e o carro fica sem força. Consumo de combustível aumenta, enfim, tudo isso aí, tá? Essa dica aí, ela fica aí como um complemento, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui agora pra vocês, pra gente encerrar esse vídeo, a bobina, tá? Que tava no carro, tá certo? Essa aqui é a bobina que tava no carro, tá ok? Que tá com problema, falhando demais. Tá aqui a referência da bobina nova que a gente colocou da marca Magneto Marelli, tá bom? BI 0042mm. É uma bobina de marca. Essa marca Magneto Marelli, pessoal, ela fabrica componentes para a linha de montagem. Ela fabrica sensores, central, tá certo? Para a linha de montagem. Ela é uma marca que fabrica peças originais, tá bom? Então, a original desse carro, ela sai de fábrica com Delphi. Já peguei várias bobinas dessa Delphi, tá certo? Mas se você colocar Magneto Marelli, você vai estar colocando um componente aí também fabricado por uma marca que fabrica peças originais. Pode colocar sem medo de ser feliz, que vai ficar bom, não vai dar problema mais, tá bom? Então eu coloquei da marca Magneto Marelli, tá certo? Foi a que eu encontrei aqui e eu já estou acostumado a trabalhar com essa marca há muitos anos também, nunca tive problema com ela, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, tá aqui a referência, tá aqui a bobina nova, que a gente acabou de instalar, ó, tudo marcadinho aqui, tudo certinho, e o problema foi solucionado, tá bom? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma aí com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, aí deixa seu like, pra gente ele é muito importante, tá bom? Se você é novo aí, tá chegando agora no canal,
tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá certo? Não esquece que vai abrir, quando esse vídeo estiver encerrando aí, 3 miniaturas de vídeo sobre esse carro aqui também, tá bom? Você pode clicar nesses 3 vídeos e assistir e aprender mais informações técnicas, né, sobre esse carro aqui. Nos cards também, se você clicar, tem mais 5 vídeos sobre esse carro aqui também, beleza? E na descrição desse vídeo, embaixo, logo abaixo aí, vai ter um link azul de um curso de mecânica de automóveis para iniciantes, que a gente tá deixando aí para você clicar e conhecer sem compromisso e ver se é para você, tá bom? Então, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.